Sabe uma coisa que muita gente se pergunta? O que realmente acontece no cérebro quando alguém consome cannabis? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de um dos tópicos mais complexos e, sinceramente, fascinantes que existem: a neurobiologia da maconha. Vamos entender o que rola lá no nível neurológico. E a pergunta que guia tudo é essa aqui. Como é que pode, uma planta conseguir mudar tão fundamentalmente a nossa percepção da realidade? Mudar como a gente sente o tempo passar, as nossas emoções, até o jeito que a gente pensa. É um verdadeiro quebra-cabeça neuroquímico, e é ele que a gente vai montar junto agora. Bom, para começar a entender esse efeito todo, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas, digamos, chaves químicas que a planta usa. E olha, não é uma substância só não, é tipo um coquetel bem complexo, com vários compostos, e cada um tem um papel bem diferente. E aqui estão os dois protagonistas dessa história. De um lado, o famoso THC, o tetrahidrocannabinol. Ele é o principal componente psicoativo. Pensa nele como a chave mestra, sabe? A responsável pela tal da onda. Do outro lado, a gente tem o CBD, o canabidiol. Ele já não é psicoativo e, o que é mais curioso, ele pode até meio que modular, controlar um pouco os efeitos do THC. Mas, para a gente entender a onda de verdade, o nosso foco hoje vai ser total no THC. É ele a chave que realmente gira a fechadura lá no cérebro. Agora, aqui vem a parte mais maluca e fascinante de tudo isso. A tal da fechadura para essa chave do THC, ela não é uma coisa estranha para o nosso corpo. Pelo contrário, ela já existe naturalmente dentro de todos nós. É como se fosse um sistema secreto, quietinho ali, só esperando para ser ativado. E essa fechadura, na verdade, faz parte de um sistema incrivelmente elegante, o sistema endocannabinoide. É importante entender, ele não está lá por causa da planta, de jeito nenhum. É um sistema de comunicação fundamental que o nosso próprio corpo usa. A principal função dele é atuar como um modulador mestre. Imagina ele ajustando o volume da comunicação entre os neurônios, sabe, para manter tudo em equilíbrio, um estado que os cientistas chamam de homeostase. Olha só, esse sistema funciona com 3 componentes principais. Primeiro, os receptores. Eles são as fechaduras. O CB1 é o que mais interessa para a nossa conversa, porque ele está super concentrado no cérebro. Segundo, os endocannabinoides, tipo a anandamida. Essas são as chaves que o nosso próprio corpo produz. E terceiro, as enzimas, que são tipo a equipe de manutenção, sabe? Elas constroem e depois reciclam essas chaves quando o trabalho termina. Então, o ponto crucial é esse aqui, o receptor CB1. A localização dessas fechaduras no cérebro é o segredo para a gente entender todos os efeitos da cannabis. Porque pensa bem, eles estão em altíssima densidade exatamente nas áreas que controlam a memória, lá no hipocampo, o movimento no cerebelo e as emoções na amígdala. E claro, isso não é nenhuma coincidência. Beleza, agora que a gente já conhece a chave, que é o THC, e a fechadura, o receptor CB1, vamos ver o que acontece quando uma encontra a outra. É bem aqui que a mágica, ou melhor, a neuroquímica realmente acontece. E aqui está o pulo do gato. O THC não cria nada de novo no cérebro. Ele não inventa uma função nova. O que ele faz, basicamente, é sequestrar um sistema de comunicação que já existe. Um sistema super delicado, finamente ajustado, que estava lá, operando quietinho, e o THC chega e sobrecarrega tudo. O jeito que esse sistema funciona naturalmente é simplesmente genial. Pensa assim. 2 neurônios estão lá, conversando. Quando o segundo neurônio, o que está recebendo a mensagem, fica meio sobrecarregado de sinais, ele faz o seguinte, ele produz os endocannabinoides na hora. E essas moléculas viajam para trás, voltam para o primeiro neurônio, o que enviou a mensagem, e se ligam nos receptores CB1 dele. É como se dissessem, opa, calma aí, pode diminuir um pouco o volume. Funciona que nem um dimmer de luz, sabe? Aquele botão que ajusta a intensidade? É isso, ele ajusta a comunicação para não dar sobrecarga. Aí que está o problema. O THC, ele imita essas chaves naturais do nosso corpo, só que de um jeito muito, mas muito mais potente e insistente. Ele basicamente inunda o sistema, se gruda em todos os receptores CB1 que ele encontra pela frente e em vez de ajustar aquele dimmer com delicadeza, ele chega aí, pá! Desliga tudo à força em várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Aquela modulação sutil vira uma supressão geral. Tá, e o que essa supressão generalizada toda significa na prática, no dia a dia? Agora a gente vai conectar essa ação que acontece lá no nível microscópico com os efeitos macro, aqueles que as pessoas realmente sentem, a famosa onda. Vamos começar pela euforia. O THC vai direto no sistema de recompensa do cérebro. O que ele faz é essencialmente desligar os neurônios que funcionam como um freio para a dopamina. É como se ele tirasse o pé do freio. E sem esse freio, a dopamina inunda o nosso centro de prazer. E é isso que gera aquela sensação de bem-estar, de euforia.
Ok, vamos mapear agora os outros efeitos. Sabe aquela dificuldade com a memória de curto prazo? Então, isso é o THC atuando lá no hipocampo. A coordenação motora que fica meio atrapalhada, culpa da ativação dos receptores no cerebelo. A dificuldade de se concentrar, isso aí é no córtex pré-frontal. E aquela sensação de relaxamento, ou às vezes até de ansiedade, é o resultado da bagunça que ele faz na amígdala. Percebe? Cada efeito está diretamente ligado à geografia, à localização desses receptores CB1. Então, quando a gente junta todas essas peças, essa ativação em massa dos receptores CB1 pelo THC cria uma verdadeira tempestade perfeita de efeitos. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A euforia lá da dopamina, o relaxamento dos músculos, aquela distorção esquisita na percepção do tempo e, claro, os famosos apagões na memória de curto prazo. Mas e o que acontece quando o cérebro é exposto a essa enxurrada de THC várias e várias vezes a longo prazo? Bom, o cérebro é um órgão incrivelmente adaptativo. Ele não fica parado, sofrendo o impacto. Ele reage. Ele tenta se ajustar. E aqui a gente vê um contraste bem claro. No uso agudo, na intoxicação do momento, o que se tem é uma ativação massiva e prejuízos que são temporários. Mas com o uso crônico, a história muda. O cérebro se adapta. Para se proteger, ele começa a reduzir o número de receptores CB1, e é isso que leva à tolerância. Os déficits cognitivos podem acabar se tornando mais persistentes e alguns estudos já mostram até possíveis alterações na estrutura do cérebro, como a redução de volume em algumas áreas-chave. Então, o mecanismo da tolerância é basicamente este. O cérebro, numa tentativa de se defender daquela superestimulação constante, começa a, literalmente, arrancar as fechaduras CB1 dos seus neurônios. E a lógica é simples. Menos receptores significa que a mesma dose de THC vai ter um efeito bem menor. É o jeito do cérebro de tentar, na marra, recuperar o equilíbrio que foi perdido. Só que essa adaptação do cérebro não vem de graça. Ela traz riscos potenciais, especialmente com o uso pesado e por muito tempo. Os déficits cognitivos podem se tornar mais duradouros, e isso é um ponto de atenção enorme quando o uso começa na adolescência, que é um período super crítico para o desenvolvimento do cérebro. Além disso, a gente sabe que existe um risco aumentado de psicose para quem já tem essa vulnerabilidade. E, o que parece um paradoxo, o uso crônico pode acabar, na verdade, aumentando a ansiedade em vez de diminuir. E tudo isso nos leva à nossa questão final. A gente viu que a cannabis não cria nada novo, mas ela sequestra um sistema de modulação do nosso cérebro que é extremamente sofisticado. Então, a grande pergunta que a ciência continua tentando responder é: será que essa interação pode ser aproveitada, se usada de uma forma controlada? Ou será que ela representa uma sobrecarga que é, no fim das contas, inevitável para um dos sistemas de equilíbrio mais delicados do nosso cérebro? A resposta, como deu para perceber, é bem complexa e cheia de detalhes.